Jaque, Adri, Prof. Cristiano Lázaro. Fala, meus amores, todo mundo chegando na área. Estávamos com a nossa live marcada agora para as 22 horas. A Pro já com olheira desse tamanho, nem a maquiagem resolve mais, nem sequer o filtro do Instagram. Meus amores, estou eu aqui ainda no cartório Gio Salles, 1 hora dessa, e ainda terminando algumas escrituras públicas. Eu estou em Montanha, distrito de Vinhático, aqui no Espírito Santo. Parei tudo para conversar com vocês rapidinho sobre a segunda fase de trabalho. A bem da verdade, olha só, as grandes novidades eu trarei amanhã, tá? Mas grandes novidades mesmo ficarão por conta da nossa live de amanhã, que será feita pelo Brasil Jurídico às 22 horas. Pro, o que você trouxe então pra gente? Bom, eu parei rapidinho para conversar com vocês sobre a segunda fase de trabalho. Dizer que, a bem da verdade, vocês já devem saber, a segunda fase de trabalho é a segunda fase mais escolhida de todas, tá? Penal e processo penal, tributário, civil e processo civil. A segunda fase mais escolhida de trabalho. Olha que interessante. A segunda fase mais escolhida não é penal, não é tributário, não é administrativo. Sabe qual é? Civil e processo civil. A terceira, professor Cristiano Lázaro, que está aí nos assistindo, é justamente penal e processo penal. Depois a gente vem com o tributário e administrativo. Por isso, bebês, para quem vai fazer trabalho, a segunda fase mais escolhida pelos examinandos da OAB, vem comigo, vem com Ingrid Gil. Quem não vai fazer segunda fase de trabalho, olha, eu saí realmente do portal F3, mas vocês continuarão sendo meus alunos. Sinto muita falta de vocês. Hoje a minha segunda fase de trabalho está pelo Brasil Jurídico, inclusive é um método EAD de educação à distância, sabe? Eu mudei totalmente, graças a Deus, com a plataforma inovadora do Brasil Jurídico. Então, amores, não é só aula após aula, aula após aula. Professor Cristiano Lázaro, não creio. Juro, prof, jurado. Você acredita? A segunda fase mais escolhida pelos alunos é civil e processo civil. Acredite, penal e processo penal está em terceiro lugar. Amores, olha só, e eu acredito, prof, que isso se deve muito em razão da prática. O que eu penso? Eu penso que os alunos estão escolhendo de acordo com a prática, ou do estágio, ou do que pretendem advogar. Amores, olha só, eu saí do portal F3, mas vocês continuam aqui comigo, tá? Tanto é que super cansadinha, ontem eu cheguei aqui em Montanha, era 4 horas da manhã, dormi apenas 4 horinhas, hoje trabalhei o dia todo, 10 horas e 4 minutos e estou aqui com vocês. Mas eu não abandono vocês porque eu tenho um objetivo, um único objetivo, é a aprovação de vocês. Por isso que eu tenho um recadinho para quem não vai fazer segunda fase de trabalho, mas vai fazer segunda fase em outra disciplina. Não tem problema. E eu tenho aquele recadinho especial para quem vai fazer segunda fase em trabalho. Então vamos lá? Pro, eu vou fazer segunda fase de trabalho. Para você que vai fazer segunda fase de trabalho, fica até o final, que eu tenho uma mega dica para vocês. Aliás, eu tenho 3 super dicas para quem vai fazer trabalho. Mas eu quero conversar agora para quem vai fazer segunda fase em outra disciplina, que não em trabalho. Eu vi aqui, gente que já foi reprovada em constitucional, gente que já foi reprovada em administrativo, gente que está vindo aí para a repescagem de outras disciplinas e que não foram aprovados. Bebês, eu tenho uma mega proposta para fazer para vocês. E eu só faço isso porque eu acredito no meu método e na plataforma na qual eu estou inserida. Vem comigo? Começa do zero. Olha que proposta indecente. Começa do zero com trabalho e processo do trabalho. Comigo você estuda 13 peças em trabalho e processo do trabalho e você tem a garantia da aprovação. Como meu nome é Ingrid Salles, eu só preciso que você siga o passo a passo que você
tem e você vai ser aprovado. Se você adquirir o curso pelo Brasil Jurídico, que inclusive está na pré-venda, por exemplo, você já estuda para a primeira fase e você estuda a isolada de direito material e de direito processual do trabalho. E daí você consegue gabaritar 11 questões. Quando você chega na sua segunda fase e aí você vai para trabalho, por exemplo, você só vai revisar esses conteúdos e estudar a elaboração de peça e resolução de questões. Eu não vou fazer segunda fase de trabalho. Sabe o que eu quero trazer para vocês? Amores da Minha Vida tem um e-book. Esse e-book é gratuito. Vocês não gastam um centavo. Não custa nada. Acessem o site do Salvador Concursos. repito, .salvadorconcursos.com.br. Repito, www.salvadorconcursos.com.br. É de graça. Lá eu conto tudo o que vocês precisam saber sobre a primeira e segunda fase. E não é só a segunda fase de trabalho, é qualquer segunda fase. Eu escolhi segunda fase em penal. Na segunda fase de penal, como em qualquer segunda fase, você não pode se identificar. Você não deve colocar advogada, mas sim advogado. Mas, eu sou mulher. Ainda assim, a sua banca pode entender isso como uma espécie de identificação. Como é que pelo que eu devo começar fazendo a minha segunda fase? Sempre pela peça, porque a peça te garante maior pontuação, 5 pontos. Depois você vai responder 4 questões, 1,25 cada uma, tá? Então, você vai responder a primeira questão, você responde a primeira letra A, depois você responde a primeira letra B. O que as pessoas costumam fazer? Colocar uma resposta só, isso perde ponto. Serve para qualquer segunda fase. Ou seja, amores da minha vida, as dicas que eu dou no meu e-book gratuito, basta você acessar o Salvador Concursos, coloca no Google, e-book gratuito, é em PDF, manda para o seu colega, manda para o seu amigo que você quer ver aprovado na OAB, manda para o seu parente, para o seu pai, para sua mãe, que você sabe que está fazendo direito, já está no meio da faculdade e já está pensando na prova da OAB, independente da segunda fase. Essa é a dica que eu tinha para dar para vocês. Muita gente baixando, diz qual a pontuação, diz quais são as questões cobradas na primeira fase, quais são as matérias, quantas questões são trazidas por cada matéria. Ou seja, eu passei noites, reuni tudo que vocês precisam saber, que eu dou nas minhas palestras, e tudo gratuito. A Pro não ganha absolutamente nada com isso, você não paga um centavo. Qual o meu objetivo? Único, a sua aprovação. Um dia, o que uma pessoa já fez por mim, eu quero fazer por todos vocês, tá? Amores da minha vida, eu vou anunciar muitas novidades amanhã, não só da segunda fase de trabalho, mas também de outros. O resultado do sorteio, tá? Por isso fiquem ligadinhos com o resultado do sorteio do livro de Direito Civil do professor Rubens, tá? Anunciar também que todos os meus e-books estão com desconto, 60% de desconto, eles ainda permanecem. Só o processo civil que está com 50% de desconto, e isso é importante. Como eu prometi para vocês, eu concluí todas as isoladas, direito material, direito processual do trabalho, direito processual civil, também resolução de questões para cada uma delas, além do curso de segunda fase. Muita gente me pergunta, o que você defende? Eu defendo que você não deve estudar todas as disciplinas. E aqui vai o meu recadinho agora especial. Vou deixar essa live salva, não se preocupa. Para quem vai fazer primeira fase da OAB. Estava até conversando isso com o meu povo lindo do SES. Vocês não devem estudar 15, 17, 21 disciplinas. Vocês devem escolher 7 disciplinas. Dessas 7 disciplinas, o que eu recomendo? Trabalho e processo do trabalho. Porque são as disciplinas que você leciona. Não, bebê. Porque trabalho e processo do trabalho, a sua prosinha tem como te dizer o que cai na sua prova. Porque a gente está surfando na onda da reforma trabalhista. E comigo você gabarita as 11 questões. Então não é porque a prosinha é mãe de Iná. Muita gente diz, você é evidente, não é não. Basta analisar as questões anteriores. Tem como saber o que a sua prova vai cobrar, quando vai cobrar, o que vai perguntar. Simples assim, é o método Ingrid Gil. Processo civil você escolhe, porque aí você tem como acertar 7 questões comigo, só aí 11 e 7, você tá indo para 18. Ética, escolham ética. Porque aí com ética você tem como garantir 8 questões.
Escolham também disciplinas correspondentes à sua segunda fase. Ah, Pro, eu vou fazer segunda fase em penal. Então, você escolhe penal e processo penal. Ah, Pro, eu vou fazer segunda fase em tributário, administrativo, constitucional. Então, você escolhe administrativo, constitucional e tributário. Ou seja, as outras disciplinas, você vai escolher de acordo com a sua segunda fase. Porque já vai estar te ajudando no estudo da sua segunda fase. 50% dos alunos são reprovados na segunda fase. Com o meu método de aprovação, 100% são aprovados na turma presencial, tá? E 80% são aprovados na turma online. Então, lá na segunda fase, por exemplo, minha de trabalho, nós teremos plantão 24 horas, grupo de monitoria, um curso especializado com a própria dificuldade que o aluno possui, com correção de peças individualizadas, com a disponibilização de barema. E isso que você só encontra aqui com a sua Pro Ingrid Gil. Pro, você está onde? Eu estou aqui dentro do cartório, uma hora dessa. Com essa carinha de cansada. Não tem sido fácil, mas eu digo que eu amo o que eu faço, amo lecionar para vocês, amo lecionar para o meu povo lindo da Unime, graduação, pós-graduação, um beijo para todos vocês, amo lecionar para o meu pessoal do Brasil Jurídico, para o meu povo lindo das Isoladas do Salvador Concursos, não se preocupem, tá? Em especial, o processo civil estará bombando a partir de segunda-feira, aulas novas postadas, tá? E muita novidade que vem por aí. A gente tem um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, que era outra novidade que eu queria comentar com vocês, ele está disponível quando você vai lá na minha bio. E aí você se insere naquele grupo, você requer inscrição e todas as novidades, trabalho, processo trabalho, medida provisória 881 de 2019, a mini reforma trabalhista, a reforma da Previdência, você fica sabendo tudo por lá, tá? Não perde. Vamos falar rapidinho sobre sucessão do empregador. Bora que bora. Amor, e sucessão do empregador está prevista no artigo 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Vamos juntos? 10, 10A, 448, 448A e 468 da CLT. Pro, sucessão do empregador vai cair na minha prova? Vai, bebê. Tem tudo para cair na sua prova. Por quê? Porque sucessão do empregador já foi cobrada por 3 vezes. 3 vezes desde que a Fundação Getúlio Vargas assumiu o exame da ordem. Segundo, por quê? Porque é novo na legislação, a gente não tinha. Terceiro, por quê? Porque é oriundo da reforma trabalhista. Na sucessão do empregador, você tem que recordar que quem responde pelas dívidas trabalhistas é o sucessor e não o sucedido. Quem responde é o sucessor e não o sucedido. A responsabilidade do sucedido é uma responsabilidade subsidiária pelo prazo de até 2 anos, a contar da alteração do contrato social? Não. A contar da averbação da alteração do contrato social. E o sucedido só responde se o sucessor não tiver bens ou patrimônio na condição de pessoa jurídica,